Ah, a primeira rodada da Copa terminou ontem, dia 18. E cara, Copa do Mundo é foda demais. A gente já teve vários jogos marcantes, festa pra todo lado, comunhão de culturas, memes que não acabam mais, frustrações, surpresas positivas. E nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso que aconteceu pra você que perdeu alguma coisa. De todos os jogos, teve um que pra mim foi o mais especial. E refletindo sobre ele, eu me deparei com a resposta da pergunta: por que que a gente gosta tanto de Copa do Mundo? Bom, a Copa começou com o jogo México e África do Sul, uma abertura maravilhosa, o hino do México sendo cantado a plenos pulmões por todo o estádio Azteca, foi uma coisa totalmente emocionante. E o México enfrentou uma África do Sul que não é mais a mesma de 2010, é na verdade um time bem fraquinho. A África do Sul gosta de tocar bola, mas não tem um time muito técnico para isso, pelo menos em nível de Copa do Mundo. E o México, que gosta de espaço, gosta de jogar nas falhas do adversário, encontrou essas falhas e logo aos 8 minutos já fez o gol. Depois ampliou com um gol do seu camisa 9, muito emocionante, uma comemoração bem carregada de emoção. O cara tinha quase parado de jogar bola, nunca tinha feito Copa do Mundo. Ele quase tinha parado de jogar bola, inclusive por uma lesão na cabeça. Aí fez o gol justamente de cabeça. E nesse jogo teve um meme do Wilton Pereira Sampaio com seu inglês goiano, que nenhum dos jogadores da África do Sul entendeu. Fez um hat-trick de expulsões. O outro jogo desse grupo, o grupo A, foi Coreia do Sul 2 e Tchequia 1. A Coreia do Sul surpreendeu muito com um futebol muito bom. Eu particularmente só conheci o Son, que é um jogador lendário, mas eles também têm outros jogadores bem técnicos, inclusive um meio-campo bastante habilidoso. O futebol da Coreia do Sul é bem envolvente, de toque de bola, bem dinâmico. Enquanto o futebol da Tcheca é basicamente força física. A principal jogada dos caras é um latereio muito difícil de defender, inclusive. E o grupo B, se existe o conceito de grupo da morte, o grupo B é o grupo da vida. Só time fraco e só empates em 1-1. Canadá e Bósnia foi um jogo muito ruim. O Canadá até tem vontade de jogar, mas os jogadores são muito ruins. A Bósnia é como se fosse uma Tcheca piorada. E Suíça e Catar eu não assisti, mas fiquei surpreso que a Suíça conseguiu empatar com o Qatar, porque pelo que o time era na Copa passada, eu imaginei que seria um vareio de bola. Grupo C é o nosso grupo. Tivemos aí o nosso primeiro jogo, empate em 1-1 com o Marrocos. Todo mundo sabia que esse jogo seria difícil, porque o Marrocos é uma seleção muito forte, mas ninguém imaginava que seria tão assustador nos primeiros 30 minutos. O Brasil jogou muito mal, tava com a fralda cheia, tomou um golaço, diga-se de passagem, mas o Vini Júnior salvou a gente e depois do segundo tempo a gente até que dominou, tá? Pessoal, esse jogo foi um pouco frustrante, mas eu acho até bom, viu? Até bom pra sofrer um pouco, pra colocar a cabeça no lugar. Agora esse elenco já tem experiência de estar cagando nas calças e estar atrás do placar e saber que é possível não ser humilhado. Então a gente já tem um recurso a mais, uma casca a mais pra jogos eliminatórios. Isso é muito importante, tá? O outro jogo do grupo foi 1-0 para a Escócia contra o Haiti. Um jogo que foi mais parelho do que eu imaginava. Nenhum dos times é muito fraco, mas também nenhum deles preocupa muito. Eu imagino que o Brasil vai ganhar dos dois. Agora, o que me surpreendeu foi o primeiro jogo do grupo D. Eu botava bastante fé no Paraguai, até porque eles têm vários jogadores do Palmeiras que eu gosto muito. E desde que eu nasci, os Estados Unidos nunca teve um time de futebol muito impressionante. Mas eles jogaram fino da bola, viu? 4-1 contra o Paraguai, fora os ameaços. Bobadilha ajudou um pouco, mas eles têm um craque de bola Pulisic e dá pra esperar os Estados Unidos fazendo bonito, jogando em casa, hein? O outro jogo do grupo foi Austrália 2, Turquia 0. E o placar engana, porque a Turquia dominou o jogo. A Austrália achou 2 gols e se defendeu muito bem. No grupo E a gente teve Alemanha e Curaçao. A Alemanha saiu na frente e Curaçao, que é uma pequena ilha do Caribe que faz parte da Holanda, empatou. E nesse momento eu pensei, será que é a primeira zebra da Copa? Será? Será que teremos um jogo emocionante, uma grande seleção empatando com uma pequenininha? Sim, mas não foi esse. Os desgraçados da Alemanha aplicaram mais um 7-1, dando PTSD em todos os brasileiros. E o outro jogo do grupo foi Costa do Marfim 1, Equador 0. O Equador chegou a ter 3 bolas na trave e a Costa do Marfim marcou os 44 do segundo tempo. Bem frustrante, mas bom pra mim que tinha apostado na Costa do Marfim no bolão. São um pouco piores do que eu imaginava, mas cumpriram sua função. Grupo F teve grandes jogos. Talvez um dos melhores da Copa do Mundo, inclusive, Holanda e Japão. 2-2. Eu gosto muito de ver o Japão jogar, que os jogadores se dedicam muito ao famoso Plus Ultra, mas a Holanda é sempre uma escola muito forte de futebol. Jogaço 2-2. O outro jogo, Suécia 5, Tunísia 1. Esse me surpreendeu porque eu não achava a Suécia muito forte, sabia que seria mais forte que a Tunísia, mas um vareio de bola desse eu não esperava. E talvez os tunísios também não,
porque o técnico foi demitido logo depois desse jogo. Grupo G, Bélgica 1, Egito 1. Um jogaço de bola, viu? E aqui já é legal apontar, porque trataram a vitória do Brasil sobre o Egito como se não fosse nada nos amistosos, mas o Egito é um time muito forte, tá? A coisa mais legal desse jogo é o mapa de calor do Lukaku. Pô, a hora que mostraram o Lukaku lá, que é um jogador que eu admiro, mas tem uma certa antipatia porque já fez gol no Palmeiras. A hora que mostraram ele, eu pensei, como esse cara vai jogar bola? Porque parecia que ele tinha 300 quilos. Mas na verdade ele só é muito fortão mesmo. 3 segundos em campo, o cara fez o gol. Ou pelo menos atrapalhou os zagueiros e, enfim, saiu o gol. E o outro jogo desse grupo foi Nova Zelândia 2, Irã também 2. Um jogo que eu não assisti, infelizmente, mas tem uma carga de emoção muito grande, que o Irã não tá podendo dormir nos Estados Unidos. Eles jogam o jogo e pegam um avião para sair dos Estados Unidos. Acho que eles estão ficando no México. Inclusive, nessa madrugada do jogo, ainda tiveram alguns problemas de passaporte lá. Tá foda pro Irã, mas os caras estão batalhando. Grupo H, Arábia Saudita 1, Uruguai também 1. O Bielsa, no final do jogo, meteu a louca, colocou todos os atacantes possíveis. O Uruguai ainda meteu várias bolas na trave, o goleiro da Arábia Saudita defendeu várias, mas não teve jeito, empatou 1-1. E também teve aquele que talvez seja o jogo mais falado dessa rodada. Espanha 0, Cabo Verde 0. Esse sim foi a zebra que eu esperei com a Alemanha. Cabo Verde, comandado pela sua grande zaga e pelo grande goleiro Vozinha, segurou a favorita, o título da Copa. Espanha, que também não foi muita coisa não, viu? Vou ser sincero, não botou todo esse medo, não. Mas vou falar mais desse jogo mais pra frente. O grupo I teve França 3, Senegal 1. Que, apesar do placar, foi um jogaço. Senegal fez frente à poderosa França, mas não teve jeito. Comandada por Olise e Mbappé, a França passou por cima. Mas esse gol do Senegal foi um golaço, viu? O cara deixou o zagueiro no chão e meteu o pé. O outro jogo desse grupo foi Iraque 1, Noruega 4. Que apesar do placar, não foi essa disparidade toda. O Haaland fez o primeiro gol para a Noruega. Para quem não sabe, o Haaland é um dos melhores atacantes da atualidade. O Iraque empatou e, numa bobeira horrível do goleiro e do zagueiro, principalmente do zagueiro, o Haaland fez mais um gol. Isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo foi bem parelho e a Noruega fez 2 gols, mas no finalzinho mesmo. Um deles foi contra do mesmo cara que fez o gol do Iraque. O grupo J é o grupo da Argentina, atual campeã do mundo, e não teve jeito. Lionel Messi fez um gol impedido e um hat-trick. O cara com 38 anos, quase 39, continua sendo um ET da bola. Eu sou fã do Lionel Messi e adoro ver ele jogar. Tudo bem que o filho do Zidane não é um grande goleiro, mas também não achei que ele deu os gols como muita gente falou. Outro jogo desse grupo foi Áustria 3, Jordânia 1, mas esse eu nem vi muita coisa a respeito. Grupo K, o grupo de Portugal, outra seleção tida como uma das favoritas à Copa, dizem que tem o melhor meio-campo do mundo. Tem o Robozão lá na frente, mas não criou praticamente nada e empatou 1-1 com a República Democrática do Congo. E quando eu vejo o nome do Congo escrito por pessoas que falam inglês, eles normalmente escrevem DR Congo, né? Democratic Republic of Congo. E toda vez eu leio Doutor Congo, eu acho engraçadíssimo. O outro jogo do grupo K foi Uzbequistão 1, seu primeiro gol em Copa do Mundo, Colômbia 3, com claro domínio colombiano, e teve esse golaço de pura raça no finalzinho da partida da Colômbia. Para fechar, o grupo L, Inglaterra 4, Croácia 2. Esse foi um jogaço, um dos melhores da Copa, com certeza, até aqui. A Inglaterra tá jogando bem. O primeiro gol foi de pênalti do Harry Kane. Ele bateu o primeiro e o goleiro defendeu, mas mandaram voltar por adiantamento do goleiro, mas eu acho isso bastante questionável. Mas não teve jeito. O Modric não jogou bem, não estava no dia dele, e a Inglaterra passou por cima com 2 gols do Harry Kane, um gol do Bellingham, e também teve mais um que eu esqueci quem fez agora. Mas foi um belo jogo de se assistir. Lá e cá, mas com um domínio claro inglês. E outro jogo desse grupo foi Gana 1, Panamá 0. Eu assisti um pedacinho, mas estava parecendo jogo de Série B. Aí eu não tive muita paciência, não. Agora, qual foi o jogo mais especial que eu disse lá no começo? Para mim, sem dúvida nenhuma, foi Espanha 0, Cabo Verde 0. Porque esse jogo me fez pensar no porquê a gente gosta tanto de Copa do Mundo, cara. E quando eu digo a gente, eu digo nós mesmos, brasileiros. Por que a gente gosta tanto de ganhar a Copa do Mundo? E eu acho legal pensar nisso porque eu tenho a impressão que com o tempo, ganhar a Copa do Mundo virou um negócio normal pro brasileiro. Eu lembro de, pelo menos, quando eu era criança, lá em 2006, ter na minha cabeça a ideia de que futebol era uma coisa nossa, que a gente era bom e que o mundo inteiro jogava pra ver a gente ganhar, basicamente. Tinha a impressão de que Copa do Mundo era uma coisa que a gente chegava lá e ganhava.
Até porque a primeira Copa que eu me lembro, 2006, foi logo depois do Penta e a gente tinha aquela seleção que no papel era a melhor da história. Mas parece que a gente esqueceu o quanto é difícil. Estamos lembrando agora. E esqueceu também que o Brasil nem sempre foi o país do futebol. Eu acho que a gente sempre gostou do esporte, mas pensa comigo, na Copa de 1950, que a gente perdeu pro Uruguai, o Uruguai estava sendo bi e a Itália já era bi também. O Brasil não tinha nenhuma Copa. A gente foi ganhar a primeira em 1958. Foi a derrota de 50 que fez o Pelé prometer pro pai dele que ia dar uma Copa pro Brasil. Foi lá e deu três. E aí, quando a gente foi o primeiro tri, acho que deu pra dizer que era mesmo o país do futebol. Mas como que a gente virou esse país do futebol? Por que que a gente quis tanto? Olha, eu não sei dizer. Eu tenho muita curiosidade pra saber. Deve ter algo a ver com a nossa cultura. Futebol ser um esporte que dá muito espaço pra criatividade, pro inesperado. Não sei, digam aí nos comentários o que vocês acham. Mas o fato é que o Brasil sempre foi um país que gosta muito de futebol. Só que não é o único. É o esporte mais popular do mundo. E aí que tá. É um esporte. É um jogo, um conjunto de regras que se usa o corpo pra jogar. Ganha quem consegue fazer mais gol, e que a gente sabe que nem sempre é o melhor. Não é fácil. Tem que ter técnica, tem que ter tática, tem que ter físico e tem que ter sorte, como eu falei nesse vídeo aqui. Tá todo mundo querendo ganhar igual a gente. E todo mundo é gente igual a gente. Pra ganhar a Copa 5 vezes tem que querer muito. E a gente quer muito, porque a gente gosta demais desse esporte, a gente é maluco por isso. Mas como eu falei, os outros países também gostam. E eles também vão tentar ganhar. Vão tentar dar algum jeito. E eles acabam ganhando também. Os países passam 4 anos se preparando para esse campeonato. Tentando se classificar, se preparando, cultivando jogadores, escolhendo técnico. São 4 anos para decidir quem vão ser os 26 jogadores e o técnico e o plantel no geral que vai representar o nosso país na Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta Terra. E aí chega a Copa e o primeiro jogo é a hora do vamos ver. É hora de se provar, de se colocar em teste, porque a verdade é que o time final mesmo, o time que vai para a Copa só é decidido praticamente perto da Copa. E é na Copa que se testa o trabalho que foi feito nos últimos 4 anos. E aí chega um jogo como Espanha e Cabo Verde. Cabo Verde é um país minúsculo, tem menos de 500 mil habitantes, é pouca coisa maior que a minha cidade, Bauru. Foi lá e conseguiu empatar com a Espanha, jogou de igual para igual, olhou nos olhos o adversário e praticou o esporte. Isso porque futebol não é só número. Não é só você botar muito dinheiro que dá certo. Futebol exige muito de muita gente trabalhando em conjunto, querendo muito a mesma coisa para conseguir ganhar. Dinheiro e estrutura ajuda pra caramba. Mas o ingrediente fundamental de uma boa equipe no futebol é simplesmente o empenho humano. E aí quando você vê esses caras do Cabo Verde dando a vida e conseguindo fazer história, é emocionante pra caralho. Eu apostei que Cabo Verde ia tomar um pau. Eu achei que ia ser 9-0 pra Espanha. E eu comemorei pra caramba quando o juiz apitou o 0-0. É bom demais testemunhar que o esforço humano, que o espírito de equipe e camaradagem conseguem conquistar. É só a primeira rodada, tem muito mais por aí. Se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro. Vou fazer esses giros a cada rodada e a cada fase. E bora torcer, vai. Eu sei que tá meio foda pra gente do Brasil. Eu sei que o time não tá tão empolgante, mas sempre tem uma chance. E a gente tem que jogar junto nessa. Um abraço.